Salut, ça va bien? Excellent. Aujourd'hui, je veux parler en português pour améliorer la compreensão. Bien. Muito bem, pessoal. Obrigado para todos que participaram aí na pergunta que eu fiz sobre qual seria o assunto que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo a respeito. E o primeiro assunto que foi repetido mais de uma vez foi o uso dos pronomes y e on em francês. Quem comentou isso foi Clary. Clary, obrigado pela tua participação. E também André Talhamento. André Talhamento também fez a mesma pergunta. Lembrando que outras perguntas também que foram repetidas, eu vou fazer futuramente vídeos sobre isso, tá bom? Muito bem. Uma outra observação também que eu gostaria de deixar claro é que esse assunto não é básico, certo? Se você está começando a aprender francês, por favor, não se assuste porque esse assunto aqui é de nível intermediário. Futuramente sempre vai ter assuntos desde o nível básico até o intermediário, tá bom? Muito bem. Então, respondendo à pergunta de Clary e de André, quando é que a gente vai usar os pronomes on e y? Para explicar melhor, para simplificar, eu vou dividir a tela com vocês. Vamos começar pelo primeiro pronome que é on. Primeiro, o que é um pronome? Um pronome é uma pequena palavra que pega o que fica no lugar de nome. Para evitar a repetição, você deixa de falar repetidas vezes o nome, em vez disso, você vai usar o pronome. E um dos pronomes usado em francês é o on, certo? Isso ficou claro? Muito bem. Mas que tipo de nomes, o de complemento, o on vai tomar lugar ou vai substituir? São complementos precedidos pela preposição de. Vamos pegar um exemplo. Olhando esse exemplo aqui, ó. Elle parle toujours de son enfance. Elle parle toujours de son enfance. Ela sempre fala da sua infância, certo? Aqui é o verbo. Esse aqui é o nosso complemento da nossa frase, é o complemento da nossa frase, certo? E olhando antes desse complemento, a gente está vendo a preposição de. Então, esse complemento, o nosso pronome on pode ficar no lugar dele. Eu vou evitar falar de son enfance, em vez disso eu vou falar on. Mas onde é que o on vai ficar na minha frase? Será que vai ficar aqui? Não. Ele vai ficar na frente do verbo principal da minha frase. Entendeu? Então, se eu puder reescrever essa frase evitando falar de son enfance, em vez de falar de son enfance, eu vou usar o on. Lembrando que ele vai ficar na frente do meu verbo, eu vou falar elle on parle toujours. Entendeu? Elle on parle toujours. Então, aqui, essa frase em português pode ser traduzida como ela sempre fala disso. Então, o on aqui pode ser traduzido como disso. Ela sempre fala disso. Elle on parle toujours. Você entendeu? Quer dizer, eu não quis repetir de son enfance, aí eu usei o on. Só que o on não vai ficar onde estava de son enfance, vai ficar na frente do verbo principal da minha frase, certo? Mas para eu poder escolher o on, o meu complemento precisou ser antecipado pela preposição de, certo? Vamos pegar um segundo exemplo. Marco revient de Londres. Marco revient de Londres. Marco está voltando de Londres, certo? Muito bem. Antes
do nome Londres, olha o que está, de. Então, eu posso deixar de falar Londres e usar o on no lugar de Londres. Então, a minha frase, como que ela ficará? Marco, on revient. Você viu? Marco, on revient. Podemos traduzir como se Marco vem de lá. Então, aqui o on pode ser traduzido como se de lá. Entendeu? Marco, on revient. Antes de eu usar o on, o nome ou o complemento da minha frase precisou ser antecipado pela preposição de. Tá ficando claro para você? Mas o on não vai ficar no final da frase ou no meio, mas vai ficar na frente do verbo principal da minha frase. Mais outro exemplo. Combien de pommes voulez-vous? Imaginamos que você foi na verdureira e você quer comprar maçãs. Aí a pessoa que vende lá te pergunta: quantas maçãs você quer? Combien de pommes voulez-vous? Certo? Aí você pode responder nessa pergunta, só que ele já falou maçã. Você não quer repetir a palavra maçã. Em vez de usar a palavra maçã, você pode usar o on. Por quê? Antes de maçã veio a preposição de. Então, você pode responder, eu quero 2 maçãs. Primeiro eu vou escrever a frase sem colocar o pronome on. Você pode falar, je veux 2 pommes. Certo? Je veux 2 pommes. Só que ele já falou pomme, você não quer repetir. Então, vamos tirar pomme, colocar o on. Pronto. Você colocou aqui, mas em francês, 2 vogais não podem se seguir. Então, eu vou tirar esse vogal aqui, aí eu vou colocar o apóstrofe. Aí você fala, j'en veux 2. Eu quero 2 maçãs. Você entendeu? Você evitou repetir a palavra de pomme. Como o nome maçã começou com de, isso nos dá direito de não usar mais de pomme e no lugar dele usar o pronome on e ele fica lá na frente do verbo principal da nossa frase. Aí a pessoa fala, combien de pommes voulez-vous? Você responde, j'en veux 2. Pronto. É assim que você usa o pronome on. Mas cuidado, tem uma exceção. Qual é a exceção? Olha esse exemplo aqui, ó. Elle parle de Paul. Ela fala de Paulo, certo? Só que a gente sabe que Paul é sobre uma pessoa. Sobre uma pessoa, a gente não vai usar on. Quando o complemento trata de uma pessoa, a gente não usa on, apesar do nosso nome ser precedido pela preposição de. Em vez disso, se eu não quero repetir de Paul, eu vou falar elle parle de lui. Tá vendo? Eu falo elle parle de lui. É um pronome tônico. Isso é outro assunto também que eu poderia fazer vídeos para explicar. Então, retenha isso. Para você usar o pronome on na tua frase, o complemento precisa ser antecipado pela preposição de, certo? Isso é a regra de ouro. Muito bem, agora vamos no segundo, que é o Y.